Meus irmãos, a paz do Senhor, uma palavra de Deus ao seu coração neste dia, a palavra que está em Gênesis capítulo 26, versículo 22, que nos diz a palavra do Senhor: E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, e por isso chamou Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. A passagem que nós lemos, o versículo, conta um pouquinho da história de Isaac, filho de Abraão, quando veio uma grande seca, uma grande fome sobre a terra, através de uma seca, e ele colocou no coração de descer ao Egito. E Deus falou a Isaac para que ficasse em Gerar. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração neste dia. Fique conosco após a vinheta, a introdução. Fique conosco que eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Pai seja convosco, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós falaremos um pouquinho de uma história bem conhecida, mas com um grande ensinamento para todos nós. A história de Isaac é numa parte da sua vida onde ele vai passar por um grande período de seca e de fome, de crise sobre a face da terra, e que nós vamos tirar lições para a minha vida e para a sua vida nesta palavra. A Bíblia vai narrar a história de Abraão, vai narrar também a história de Isaac e vai narrar a história de Jacó. Ambos esses personagens, tanto Abraão como Isaac como Jacó, teve períodos da sua vida que tiveram grandes crises. Nos dias de Abraão, a Bíblia diz que Abraão vai descer ao Egito por causa da crise, por causa da fome. Nos dias de Jacó, o seu neto, também você conhece a história de José, que em meio a uma grande crise vai socorrer a sua família lá no Egito. E Isaac não vai ser diferente também. Isaac, filho de Abraão, ele vai passar por uma grande dificuldade. E nessa data, para nós entendermos o fim de uma história, nós devemos observar o início dela. A Bíblia vai dizer que havia uma grande fome aonde eles estavam. E Isaac, então, vai ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, a mando do Senhor. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, 2-6, e apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. A passagem vai nos contar que Isaque, ficando nessa terra, ele foi abençoado. E cada semente que Isaac lançava na terra, Deus abençoava 100 vezes mais. A história vai nos contar que Isaac cavou poços nessa terra. E cada vez que Isaac iria cavar poço, os homens de Gerar, os pastores, eles perseguiam a Isaac e aos seus servos e tomavam o poço deles. Então cavou o primeiro poço, a Bíblia diz que ele vai dar o nome de Ezeque,
porque nesse poço, no cavar desse poço, criou-se contenda. E ele cava um segundo poço, e ele dá o nome de Sitna, porque esse poço vai trazer briga. Além de contenda, também vai trazer briga. E ele vai cavar, então, os seus servos vão cavar um terceiro poço. E esse terceiro poço, ele encontra paz, ninguém o persegue, ele é abençoado, e ele coloca o nome, então, de Reobote, que significa no hebraico lugares amplos ou ruas largas. Abriu-se a porta, abriu-se a extensão daquilo que ele precisava para sobreviver. E ainda no final ele vai abrir um quarto poço, os seus servos, e eles vão colocar o nome de Seba, depois que o rei de Gerar, Abimeleque, vai fazer um juramento com Isaac de que eles passariam a viver em paz. E aí ele coloca o nome de Seba, que vai dar origem à cidade de Berseba, que significa lugar de 7 juramentos. E você vai entender as bênçãos de Isaac nessa passagem, o que Isaac fez para que as bênçãos chegassem na sua vida e o que eu e você também deveremos fazer para que a bênção esteja na nossa vida. Talvez você pense que tudo foi fácil para Isaac. Não, nada foi fácil. Mas Isaac, a primeira atitude que Isaac vai tomar para que as bênçãos cheguem na sua vida é uma atitude de obediência. E foi fácil para Isaac obedecer, pois um anjo do Senhor apareceu e lhe disse que ele deveria fazer? Não, não foi fácil. Mas lembre-se que havia uma fome extrema na face da terra. O Egito tinha socorro para tudo. Tinha comida sobrando, tinha as coisas, as bênçãos necessárias para sobreviver. Mas muitas vezes Deus quer trabalhar na minha e na tua vida na contramão do pensamento do mundo. Mesmo que muitas coisas estão à sua disposição para você ser abençoada, um princípio de obediência ainda é o segredo para nós termos vitória. Deus, ele vai na contramão do pensamento da época e diz para Isaac ficar em Gerar, onde havia poucos recursos, e não ir para o Egito, onde todos estavam indo. E veja que Isaac foi obediente à palavra de Deus, e esse é o seu primeiro passo para ser abençoado nessa passagem. Eu acho interessante que a palavra Gerar, ela no hebraico, ela significa hospedaria, ou lugar de hospedagem, ou lugar de passagem. Não era um lugar para se morar muito tempo, mas Deus, ele preparou o meio, preparou as situações e preparou Gerar como se fosse uma hospedaria para Isaac, para que Isaac fosse abençoado naquele tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em segundo lugar, a segunda atitude de Isaac para que as bênçãos chegassem na sua vida era a confiança no Senhor. Isaac era filho de Abraão. Abraão era temente a Deus e confiante no Senhor. Pois se nós acompanharmos a história bíblica, nós vamos ver isso aí. Vemos que além de ficar em Gerar, Isaac começou a plantar e a semear naquele lugar. Não é simplesmente obedecermos, nós tomarmos a atitude de fazermos algo para que Deus venha abençoar. E Isaac não parou, Isaac não sossegou, Isaac simplesmente preparou sementes e lançou semente na terra para que o Senhor abençoasse. E quando eu vejo Isaac semeando naquela terra, eu vejo a confiança que Isaac tinha no Senhor. Mesmo tudo mostrando ao contrário, nós vamos ver um homem guardando as palavras de Deus, e muitas das vezes eu e você também ouvimos a palavra de Deus, mas não semeamos nada. A grande verdade é que a nossa confiança em Deus,
A nossa obediência a Ele vai fazer com que as bênçãos cheguem na nossa vida. Nós precisamos de Deus no nosso dia a dia, em todo momento da nossa vida. Nós temos necessidade do Senhor e dos seus milagres na nossa vida. Nós precisamos da mão de Deus sobre as nossas vidas para nos abençoar e nos guardar. Em nosso coração, às vezes nós dizemos: o que vai dar aqui onde eu estou? Nessa terra seca, será que vai dar alguma coisa? E Deus quer te abençoar onde você está. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28, verso 2, se nós obedecermos às ordenanças, aos mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão. Moisés vai dizer que para sermos abençoados, através da obediência ao Senhor, nós podemos morar num campo, nós podemos morar na cidade, nós podemos ter uma grande família, uma pequena família, podemos trabalhar numa grande empresa, numa pequena empresa. A mão do Senhor será conosco e nos abençoará. Um versículo nessa passagem vai dizer, Gênesis 28, do verso 12 ao 14, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelhas e possessões de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. Viu o que gera a nossa confiança? Bênção, provisão de Deus, mas também vai gerar algumas dificuldades. E o terceiro passo, a terceira atitude de Isaque vai ser a persistência. Não é só obediência, não é só confiança em Deus, mas também persistir naquilo que Deus quer te abençoar. Isaque começou a ser muito abençoado em Gerar. Seu gado, as suas ovelhas e o plantio aumentaram cada vez mais. E isso vai gerar inveja nos filisteus contra ele. E daí em diante começou a batalha deles contra os servos de Deus. E leia atentamente o que aconteceu em Gênesis 26, do 15 a 16, vai dizer: e todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Mas Isaque não desistiu e nem parou de confiar no Senhor. Ele desceu até o vale de Gerar e habitou lá. E a Bíblia diz que tornou Isaque a cavar os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelo nome que o seu pai o chamara. Cavou, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E esse foi o resultado da persistência. Mesmo que o primeiro poço foi fechado, ele não se abateu e nem tirou a bênção de Deus sobre a vida de Isaque. Eles cavaram em outro lugar e acharam águas vivas, e o inimigo, mesmo assim, não vai desistir. E aí a terceira atitude de Isaque foi manter o foco, manter a determinação. Depois que Isaque, no vale de Gerar, achou águas vivas, apareceram os pastores de ovelha da localidade e contenderam com ele e disseram: essa água é nossa. Já imaginou o sufoco de Isaque que ele estava sentindo naquele momento? E ele e seus pastores já tinham um poço fechado e ainda foram expulsos das suas terras. Agora novamente apareceram para tomar-lhe o que tinha cavado as águas vivas. E então saiu Isaque dali e cavou outro poço, mas também lutaram contra ele e tomaram-no, por isso chamou de Sitna, briga. E percebeu que em nenhum momento as batalhas não foram por causa da água ou da terra. As lutas eram contra a promessa de Deus na vida de Isaque
e contra a vida do servo de Deus. Quantas vezes nós passamos por momentos assim, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo sendo obediente a Deus, aparecem pessoas que não viram as nossas lutas, não viram os nossos sofrimentos e simplesmente investem pesado para nos desanimar e até nos fazer desistir da caminhada. Mas siga o exemplo de Isaac, foco, determinação, e a vitória virá em nome do Senhor. E o último passo de Isaac nessa passagem foi ousadia. Deus quer que nós tenhamos entusiasmo, tenhamos coragem para fazer aquilo que é para nós fazermos. Ninguém vai fazer nada por nós que é para nós fazermos. Mesmo os inimigos investindo pesado contra ele e sua família, Isaac não parou e nem desistiu. Muito pelo contrário, isso deu a ele mais coragem, mais ousadia para buscar as promessas do Senhor. E quando eles acharam que Isaac agora sairia daquele lugar e pararia de sonhar, nós vemos agora que ele partiu dali e cavou outro poço, mas agora eles não contenderam, não brigaram com ele, e por isso ele vai chamar aquele poço de Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Que a bênção não é verdade? A bênção é verdade. A bênção do Senhor é real, é verdadeira. Deus promete e Deus cumpre para aquele que permanece fiel, para aquele que permanece obediente, para aquele que permanece com um projeto, com foco, com determinação, para aquele que tem ousadia. Obediência, confiança, persistência, foco e determinação e também ousadia. Depois da obediência, de tanto lutarem contra ele, ele deu mais força para que Isaac permanecesse no propósito. Muitos de nós talvez já tínhamos desistido, não é verdade? Mas não é isso que devemos fazer. O inimigo pode até fechar um poço, até 2, mas Deus, no terceiro, ele se levanta do trono a nosso favor e diz que agora basta, agora deu, eu vou alargar as ruas, alargar a passagem e abençoar o meu filho que precisa dar bênção. Ter promessa de Deus, pastor, eu tenho promessa de Deus, as portas se fecharam. Obedeça ao Senhor, confie no Senhor, persista nos projetos de Deus na sua vida, tenha foco, tenha determinação e ouse fazer aquilo que é para você fazer. Não se preocupe, dê os passos necessários, toma as atitudes necessárias que Isaac tomou lá há quase 4.000 anos atrás. Ainda está viva e clara para aquele que conhece um pouquinho da palavra de Deus. Confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, ainda é o segredo da vitória. Persistir, ter foco e determinação, ainda vai fazer chegar as vitórias necessárias na nossa vida. E ser ousado, ser ousada naquilo que você precisa fazer. Seja abençoado, que Deus venha prosperar a tua vida, primeiramente a tua vida espiritual, para que você obedeça ao Senhor, tenha foco na sua vida espiritual, confie no Senhor, e depois que Deus venha trabalhar no seu coração, para que você tenha persistência, tenha foco e determinação, e tenha também ousadia para receber as bênçãos do Senhor na tua vida. Um bom dia para você, uma boa semana, debaixo do cuidado e da graça do Senhor, em nome de Jesus.